Olá pessoal, boa tarde. Sexta-feira, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então a gente tem um texto aqui falando sobre a consciência negra. Por que é esse dia, né? Comemorado no dia 20 de novembro, Dia Nacional, foi instituído por uma lei de 2011. Então ele relembra uma passagem importante da história da resistência dos negros. Ele lembra, né, o Zumbi dos Palmares. Esse personagem, ele foi o último líder do Quilombo dos Palmares e ele foi morto em 1695. Então, esse dia ele é importante para a gente fazer uma reflexão sobre o racismo no Brasil, que ainda acontece de uma forma muito forte, né? É, então, esse Dia da Consciência Negra, ela tem uma lei, né, que é a lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011. Então, se oficializou, né, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então, a gente tem mais de 1.000 municípios do Brasil que esse dia é feriado, né? Para que serve, né? Serve para uma conscientização, uma reflexão a respeito do racismo presente no nosso país. Então, uma luta, né, na resistência dos negros, né? É, Então a gente tem uma história, né, que é marcada pela escravidão, uma história triste, né, mais de 3 séculos, mais de 300 anos que o Brasil viveu essa escravidão. Então a gente tem que lembrar dessa data e tem que lembrar que a gente tem que acabar com o racismo, com essa história, né, de achar que o negro ele é inferior ao branco, tá? Então a gente tem algumas perguntinhas, mas mais do que isso, pessoal, a gente levar isso para nossa vida, né? Que não é legal, vocês que são a geração, a juventude, entender, né, que mais do que um dia, né, mas são todos os dias, né, a gente lutar contra essa discriminação, contra o racismo, contra essa divisão social, né? Depois, pessoal, atividade número 2, a gente vai trabalhar com área. Vamos observar uma situação aqui, né? Antes de comprar uma casa ou um apartamento, as pessoas querem saber qual que é a área. Então, a Rússia é o país com maior área territorial. São duas situações. Então, imaginem, pessoal, que a gente tem esses azulejos aí, né? Quantos azulejos foram colocados nessa parede? Aí a gente tem, gente, uma atividade, tá? Então, cada quadradinho aí representa 1 centímetro, né? Quadrado, certo? Que a gente vai ver aqui, ó. Mas aqui embaixo, tá? O centímetro quadrado, que é 1 centímetro de cada lado, certo? Então, quantos centímetros quadrados a gente tem em cada uma das figuras aqui? Tá? Isso que vocês vão fazer em cada figura, certo? Atividade 3, geografia, a gente vai falar sobre fonte de energias renováveis. A gente já até comentou sobre isso. A energia solar, a energia eólica, que é a energia dos ventos, tá? Também tem a biomassa, que vem da massa vegetal, por exemplo, a cana-de-açúcar, que pode ser transformada em energia, certo? Aí vocês têm uma gravura aí, né, mostrando essas energias renováveis, né? Que a hídrica, a biomassa, a eólica, a geotérmica, a energia solar, certo? Aí vocês têm um exercício, vai falar sobre as hidrelétricas também, que nós já comentamos em outras aulas, né? Como
que essa energia elétrica ela é produzida, tá? E vocês têm um esqueminha aí, certo? Então tem um gerador, tem um lugar onde essa água é armazenada, certo? E essa água armazenada, passando pelo esse gerador, é transformada em energia elétrica. Então são essas aulas de hoje, esse conteúdo, pessoal. Tenham uma boa tarde e bom final de semana.